Graça e paz, irmãos, a todos. Convido-vos para ficardes de pé, a fim de procedermos à leitura do texto bíblico esta noite em reflexão. Nosso texto se encontra na epístola do apóstolo Tiago, no capítulo 5, iniciando no versículo 12. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12, alguns versículos até o final da epístola. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Estas são palavras do Senhor, damos graças a Deus. Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Estamos muito pesarosos com a partida de 2 queridos irmãos desta catedral na semana que passou. Laércio, muitos anos membro comungante desta igreja. Deixa uma saudade imensa aos familiares, aos seus filhos. Morreu com 78 anos. E Tiago Luiz Nascimento Pereira, ele partiu quinta-feira com 31 anos de idade, um infarto fulminante. Deixou a esposa, Neide, uma filhinha, Marcela, de 4 aninhos, e uma irmã, Valéria. Nós estamos aqui para expressar aos familiares todos, ao Lula, Valéria, todos os familiares, a Jaqueline, o nosso amor, a nossa solidariedade cristã, mas também queremos nos regozijar aqui com aquela certeza inabalável que aninha o coração de um cristão, que é a nossa certeza da ressurreição para a vida eterna. O ciclo normal da vida é que
os filhos sepultem os seus pais. Quando ocorre o contrário, quando os pais sepultam os filhos, esse é um momento dramático da vida, é um dos mais insofríveis. Há dores e dores na vida, mas eu penso que não há nenhuma maior do que sepultar um filho, o luto em si familiar. Só a graça de Deus pode manter os pais em pé e confortados nestas horas. Todos nós aqui temos o compromisso de orar por Lula, Valéria, pela família inteira, para que Deus aplaque a sua dor e a sua saudade. Só a fé cristã é capaz de consolar-nos em meio às tribulações da vida. Diz o salmista: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa fé em Cristo, ela não faz com que os nossos dias sejam mais longos, mas ela faz que nossas noites sejam menos escuras. Nossa fé em Cristo verdadeiramente ilumina as noites e as crises da nossa vida. Há um momento como este, certamente, muitas perguntas nos lábios. Nós não compreendemos porque Tiago partiu tão moço. E temos vontade de repetir aquelas palavras da Bíblia. Quão insondáveis são os teus juízos, Senhor, quão inescrutáveis são os teus caminhos. O que nos conforta também é que uma vida não se mede pela duração, mas sim pela doação. A Deus não importa a maneira como a gente morre. O que conta é a maneira como a gente vive essa vida. Eu fico pensando em Cristo, 33 anos, partiu tão moço e deixou uma obra imperecível para o mundo todo. O que nos conforta também é saber que Cristo veio ao mundo não para os justos, mas para os pecadores. Não veio para os sãos, mas veio para os enfermos. Ele veio para os cansados, aflitos, veio para dar consolo aos desgostosos da vida, socorrer os sedentos. É a este Senhor, cheio de amor e de misericórdia, que entregamos os dois aos seus cuidados. A Igreja de Cristo deve agir sempre com muito amor, confiando na misericórdia de Deus. Agora, se há perguntas, há muita luz. A morte de um cristão é sempre uma mistura de tristeza e de profunda alegria, não é? Eu vivo refletindo sobre o sofrimento humano, o mal do mundo. E eu penso que todos os pastores têm a preocupação de pensar, refletir sobre essas questões,
porque nós estamos tão próximos à dor humana, não é? E cada um que eu sepulto, parece que eu morro um pouquinho também. O mal, o sofrimento humano, para nós, será sempre um mistério. Mas uma coisa eu aprendi: devemos considerar nossas tristezas na vida à luz da cruz de Cristo, à luz dos sofrimentos de Cristo. Porque numa cruz acabou o que houve de melhor nesse mundo. Cristo não teve uma vida fácil, serena. Ninguém sofreu mais do que ele. A significação mais simples da cruz é que Deus sofreu. E o profeta Isaías, ele escreveu: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Conta-se que um pai estava sepultando um filho atropelado por um automóvel e perguntou ao oficiante daquela cerimônia: onde estava Deus quando meu filho morreu? E esse celebrante, ele foi de uma lucidez maravilhosa e disse: ele estava no mesmo lugar que esteve quando o seu filho morreu, por mim e por você e pelo seu filho. Deus está dirigindo a história. Pessoalmente, eu já desisti de querer entender muitas dores. Aliás, esse foi o tema do meu sermão domingo. Diante das lágrimas, a gente precisa ser mais pragmático, né? Perguntar: para que vai servir isso na minha vida? Mas uma coisa eu também já entendi: Deus está junto daquele que sofre. Se Ele está junto, Ele pode fazer da nossa dor um motivo de bênção. Alguém definiu a vida assim: a vida é uma sucessão de perdas. Mas o que nos alegra nesse momento é que ninguém perde quando é Deus quem ganha. A morte para o cristão é aquele porteiro que abre as portas para a vida eterna. A morte para um filho de Deus é o cumprimento da primeira etapa da vida. A segunda, vamos vivê-la eternamente na presença eterna do Senhor. E numa visão simplesmente humana, a morte pode significar uma tragédia, mas aos olhos de Deus, a morte dos seus filhos significa a sua coroação, a sua vitória final. Há um Salmo 116, versículo 15: preciosa é aos olhos de Deus a morte dos seus filhos. Preciosa é aos olhos de Deus. E a doutrina sobre a morte é simples, encharcada de esperança. Para nós que estamos em Cristo e cremos na ressurreição para a vida eterna, a morte física não é a morte verdadeira, mas sim uma morte aparente. Porque o que deixa de existir é apenas esse corpo no qual nós habitamos. Mas nós iremos vivenciar o nosso
o espírito num corpo glorioso. Assim a Bíblia diz, a semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo. O nosso corpo físico é a nossa casa terrestre. A mudança para a casa celeste vai acontecer, deve se fazer quando esse corpo se tornar inabitável pela velhice, por uma doença, por uma fatalidade. Foi precisamente o que disse o apóstolo Paulo lá aos Coríntios. Ele diz: quando esta casa terrestre nossa se desfizer, quando esse corpo se desfizer, nós temos da parte de Deus um outro corpo, não feito por mãos, mas eterno nos céus. E disse mais: nós semeamos corpo material, nasce corpo espiritual. Nós semeamos corpo terreno, nasce corpo celestial. Nós semeamos corpo corruptível, nasce corpo incorruptível. O cristianismo é isso. É religião de esperança. Não é a religião de medo, de tristeza, de choro. É religião de louvor, de alegria, de celebração. E bem-aventurado é aquele que crê nessa certeza. É verdade que nós passamos também pelo vale da dor, cruzamos o vale do luto, mas nós não choramos as lágrimas do desespero. Choramos a lágrima da saudade, porque há um consolo, há uma segurança, há uma certeza, e a nossa esperança está em Cristo. Nós temos a garantia que aqueles que estão em Cristo não perecem, não estão aí vagando, não estão em trevas. Eles estão num lugar muito especial, na presença eterna de Deus. Paulo diz assim: os olhos não conseguem ver, os ouvidos não conseguem ouvir, nem o coração consegue imaginar o que Deus preparou para os seus filhos. E diz mais: os sofrimentos da vida de agora não têm comparação nenhuma com a glória que há de ser revelada um dia em nós. Não dá vontade de morrer, não? Não agora, nós não estamos com pressa. Jesus foi muito parcimonioso quando tratou o problema da morte, mas ele nos revelou verdades de suma importância. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e o que vier a mim eu prometo nunca mais lançar fora. E Paulo, afinado por esse mesmo diapasão, escreve: na casa de meu Pai há muitas moradas. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha que maravilha. Eu tenho compreendido, depois de longos anos de pastorado, que o conselho de Deus a alguém que sofre uma grande dor não é como muitas pessoas chegam perto daquela dor da pessoa e diz assim: agora coragem, erga a cabeça, ser forte, a vida continua. O conselho de Deus não é este.
O conselho de Deus são as palavras que Ele próprio proferiu, que são encontradas na Bíblia. Ele diz: aquietai-vos, filhos, fiquem quietos, confiem em mim, confie na minha providência, na minha previdência. Eu estou dirigindo a história, confie no meu amor, descansem nos meus braços, eu estarei com vocês, amparando, amando, cuidando, restaurando. Vocês não estão sós nessa vida. Esse é que é o conselho de Deus. E o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: ninguém será provado nesta vida além das suas forças. A nossa certeza é essa. Esse Deus que nós amamos e servimos vai cuidar agora da família de Laércio, de Tiago, de todos os filhos. E nós todos podemos repetir aquelas palavras de Jó na Bíblia: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A propósito, vocês se lembram em que contexto Jó disse essas palavras? Eu vou recordar a sua memória. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Numa noite, todos os 10 filhos estavam jantando na casa do irmão mais velho. E a casa desabou. Todos morreram. Você pode imaginar esse Jó lá no cemitério, andando entre os 10 caixões dos filhos. Foi ali que ele disse: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Interessante. Depois que Jó perdeu tudo na vida, perdeu a saúde, perdeu tudo aquilo que tinha, perdeu toda a sua família, não sobrou nada. Aí Deus decidiu restaurá-lo. Em primeiro lugar, Ele curou Jó de todas as enfermidades. Em segundo, Deus restituiu o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Então, ele perdeu 7.000 ovelhas, Deus deu de novo 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, Deus deu 6.000 de novo. Leia isso na Bíblia. Tinha 500 juntas de boi, Deus deu 1.000. Tinha 500 jumentas, Deus igualmente 1.000. Era de se esperar que quando ele desse os filhos, ia dobrar, não ia? Está dobrando tudo. Mas não dobrou. Ele devolveu, ele deu 10 filhos só. Sabe por que ele não dobrou? Porque filhos ele não dobra. Filhos estão com eles no céu. Não precisa dobrar. Estão vivos. Nós plantamos esses 2 irmãozinhos aqui no jardim de Deus e eles irão florescer por toda a eternidade. Ele é sempre assim, esse Deus que nós estamos aqui adorando. Ele se compadece de nós, Ele tem poder para restaurar a nossa sorte diante dos dramas e das lágrimas da vida. Ninguém entende mais de dor do que Jesus.
Ele é chamado na Bíblia de o varão de dores. Eu vou lhe dizer uma coisa. Deus sabe, Jesus experimentou todas as dores possíveis. Ele sabe, por exemplo, qual é a dor do sem-teto. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, diz a Bíblia. Jesus, ele sabe o que é a dor da solidão, porque na hora mais angustiante da sua vida, lá no Getsêmani, naquela quinta-feira, ele ia morrer no dia seguinte, ele estava sozinho ali aquela noite. Nem os seus discípulos mais chegados estavam ao lado dele. Pelo contrário, ele convidou alguns a dormir o tempo todo. Quando ele estava suando sangue, ele clamou ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ali ele sentiu-se profundamente só. E segundo o livro de Isaías, ele foi o mais rejeitado dos homens, como eu disse. Jesus sabe qual é a dor da perseguição, porque ele foi perseguido desde criança, desde que nasceu, por Herodes. Foi perseguido pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, pela multidão que pediu a sua crucificação. Jesus sabe o que é a dor da traição, porque Judas o traiu. Ele sabe o que é ser ultrajado, cuspiram nele, zombaram. Ele sabe o que é ser escarnecido. E ele sabe a dor que você passa nesse momento. Ele sabe a dor da enfermidade. E essa é uma dor grave. E hoje aqui nessa catedral nós estamos reunidos porque nós iremos hoje orar pela sua saúde. Esses reverendos todos que estão aqui, nós elegemos a terceira quarta-feira do mês para nós intercedermos aos céus, pedindo saúde a vocês. Deus vai fazer maravilhas aqui hoje. Ele sabe, Jesus, a dor da enfermidade, porque a Bíblia diz que ele foi enfermado. Sabe o que quer dizer enfermado? Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele sabe o que é a dor da morte, porque lá na cruz do Calvário, quando ele foi pecado por nós, por mim e por você, ele deu um grito de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele foi ferido por uma lança enorme aqui no abdômen. Sentiu sede, deram uma esponja embebida em vinagre. Ele foi traspassado pela dor de uma angústia tremenda naquele momento. Ele sabe o que você está passando na vida. Ele é o Deus que restaura a sorte dos seus filhos. Ele está, porque ele ressuscitou, está aqui conosco. Ele está disposto e pronto para morrer, para que você viva. E quando você sofre, isso não está fora do controle dele, não. Isso não está fora do conhecimento de Jesus. Isto está incluído na agenda de Deus. Isso faz parte do projeto de Deus, que é um projeto bom, um projeto perfeito, glorioso, vencedor, vitorioso.
Sofrimento não é sinônimo de desprazer de Deus, não. Às vezes Deus permite que você sofra para que você experimente a consolação dele, a intervenção milagrosa dele. Hoje eu quero falar ao seu coração de uma forma muito especial. Se você está sofrendo, angustiado, desesperado, entrega hoje a sua causa a Jesus nessa catedral. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quem é você, o seu nome, onde você está, o que você está passando. Ele sabe. Ele pode concorrer e por crer nisso, eu sugiro, olha que eu vou sugerir para você hoje, que você acrescente ainda aqueles motivos pelos quais você ora. Diga assim: o Senhor ainda não me respondeu, não me concedeu, mas eu creio que um dia Ele chega, Ele resolve, Ele responde, Ele cura, restaura, refaz, perdoa, converte, abençoa, nos dá uma vida nova, um novo coração. Um dia Ele nos alenta, nos alegra. Um dia Ele vai nos fazer justiça. É só esperar. Jeremias, naquele livro, Lamentações, ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. E o Salmo 40 diz: os que esperam no Senhor renovam suas forças. Aliás, é Isaías que disse: os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Agora sim, o Salmo 40 teve essa mesma experiência. Ele diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Você que aguarda pacientemente uma intervenção de Deus na vida, abra o seu coração agora. Feche os seus olhos. Eu vou pedir que Ele faça um milagre na nossa vida hoje aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus queremos Te agradecer, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabemos que somente em Ti, Senhor, encontramos consolação, descanso, perdão, sentido de vida. Sabemos, Senhor, que uma vida com o Teu Filho Jesus Cristo é uma vitória constante, não obstante as aparentes derrotas nossas. Mas uma vida sem Cristo, essa sim é uma derrota constante, não obstante as nossas aparentes vitórias. Sabemos ainda, Senhor, que ao entregarmos o nosso coração a Ti, começaremos a viver um novo dia, com uma natureza nova, uma natureza capaz de amar, de servir,
E a tua palavra nos diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. É isso que nós queremos, Senhor. Queremos ser libertos das algemas da opressão, das amarras da tristeza. Queremos que a tua paz inunde nosso coração hoje. Suplicamos cura para todos os enfermos aqui presentes, Senhor. E que um milagre aconteça aqui entre nós. Tu és o nosso pastor. Visita-nos nesse momento. Vem levantar aquele que se sente caído. Vem encandecer o pavio que está apagando. Vem fortalecer o fraco, aquele joelho trôpego. Vem revigorar os braços desfalecidos. Que todos nós possamos entender que em meio aos nossos dias nublados, a tua demora em socorrer-nos não é atraso teu, mas sim porque tu tens um plano ainda maior para a nossa vida. É por isso que nós podemos dizer também aqui: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Deus abençoe você.